Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou não. Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos falar sobre o belíssimo cervo do Pantanal, Blastoceros dicotomos. Eu já vi esses animais na natureza algumas vezes, eles são completamente fascinantes. E hoje eu tive a alegria e a oportunidade de conversar e aprender muito sobre os cervos com o pesquisador Dr. Valfrido Moraes Tomás. O Valfrido é médico veterinário pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, mestre em Wildlife Sciences pela Oregon State University e doutor em Ecologia e Conservação também pela UFMS. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, especificamente a Embrapa Pantanal, tem ampla experiência na área de ecologia com ênfase em manejo e conservação de vida selvagem, gestão de biodiversidade, ecologia de paisagem e políticas públicas, atuando principalmente no Pantanal, com conservação, conservo, com aves e com estudos de abundância. Além disso, ele desenvolve pesquisas em gestão da paisagem, corredores ecológicos, indicadores de sustentabilidade, modelagem e monitoramento de populações, além de avaliação de impactos de desmatamento sobre a biodiversidade. O Valfrido está aí há mais de 30 anos estudando o cervo do Pantanal e não tinha melhor pessoa para falar sobre essa espécie, então bora ouvir o episódio. Mas mande um e-mail e não devolverá. Olá, Valfrido, seja muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? É uma honra enorme para mim gravar com você mais uma vez, né? Já esteve presente em alguns episódios do Desabraçando Árvores, mas agora no Que Bicho é Esse? Para falar de um bicho tão fantástico, né? Fascinante, que é o cervo do Pantanal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esse bicho. Valfrido, a gente começa com a perguntinha clássica de que bicho é esse? Quem nunca viu um cervo do Pantanal, o que é o cervo? Que bicho é? Descreve ele pra gente. Então, nós estamos falando de um cervídeo, né, um animal da família dos cervos, dos veados, que é o segundo maior mamífero terrestre que tem no Brasil. Então, é um cervo, um veado de um porte bastante grande, né, as fêmeas chegam de 80 a 100 quilos de peso. Os machos podem chegar até bem mais do que isso, a gente já tem registro de bicho de 140 quilos, então são animais bastante grandes. E ele é bem diferente dos outros cervídeos que a gente conhece, que são de porte bem menor. Para você ter uma ideia, o segundo cervídeo maior do Brasil pesa 40 quilos. É uma distância boa, né? Distância grande. E é um animal muito bonito em termos de porte, né? Ele tem as pernas pretas, uma orelha gigante, porque ele é um bicho de ambiente aberto, então ele tem os orelhões que são brancos por dentro. E uma característica dos machos é a galhada, né? O chifre do animal, porque esses animais têm o chifre verdadeiro, que é feito de osso, que é bastante grande, né? Eu tenho uma que tem mais de 60 centímetros de altura, 20 e pouca, quase 30 pontas, pesa aí alguns quilos. E é realmente uma coisa assim, quando você vê um animal desse, você fala, uau, o que é isso? É bonito demais. E outro lado que tem muito característico dele é o ambiente, porque ele está associado com ambientes úmidos, inundados, alagados, né? Ele está nas áreas úmidas do Brasil. Então é o ambiente dessa espécie, e o que caracteriza muito ele é essa combinação de tamanho com ambiente aberto e áreas úmidas. E, Valfrido, eu fui dar uma estudadinha e eu descobri uma coisa que eu não sabia antes, que é que eles têm uma membrana interdigital no casco. Essa é a característica que você não enxerga olhando. Você se depara com um animal desse, uma característica que você não vai ver. Entre outras coisas, ele tem uma pelagem preta e as pernas todas são bem pretas. A pelagem avermelhada e as pernas bastante pretas, tá? E essa parte que fica embaixo d'água, que são os cascos, né? Eles têm, como os cervídeos têm aqueles cascos, Sim. Ele tem uma relativamente pequena membrana entre os dedos. Sabe aquela que os patos têm entre os dedinhos para nadar? O cervo tem uma bem menor, e os cascos são bastante longos, isso ajuda ele a se locomover em terrenos encharcados, brejosos, né? É uma adaptação do animal para esse tipo de ambiente que ele vive. Perfeito, então a gente já deu a dica do hábitat dele, né? Então eu queria ir um pouquinho para esse lado, distribuição e o hábitat do cervo. Esse animal ocorria na América do Sul quase toda,
exceção dos Andes e da floresta amazônica, e obviamente da região da Caatinga, mas ele ocorria ao sul da floresta amazônica, na América do Sul, no norte e leste da Bolívia, entrando pelo Paraguai até o norte da Argentina, chegando até a região de Buenos Aires, e daí ele ocorria no Uruguai, Rio Grande do Sul, e subindo pelo Brasil até Minas Gerais, Goiás, Tocantins, sul do Pará e o centro do Brasil inteiro, até o norte do Mato Grosso, e com algumas populações chegando em Rondônia e no Pará. Dentro dessa vasta região, ele nunca ocorreu distribuído uniformemente. Obviamente, ele é um animal de ambiente inundado, então ele está nas grandes várzeas ao longo dos rios, margem de lagoas maiores, brejos e coisas assim. E essas grandes extensões de planícies inundáveis é o ambiente preferido dele. Então, onde é que ele ocorria com maior frequência? Nas várzeas do Rio Paraná, né? Na região da Ilha do Bananal, no Rio Araguaia, o Pantanal inteiro, nas várzeas do Rio Guaporé, essas grandes coisas. E nos banhados do Rio Grande do Sul, né? Avançando até a região oeste, praticamente quase todo o território do Uruguai. E na Argentina, ele ocorria ao longo do Rio Paraná, nessas grandes áreas de várzea, especialmente nos esteiros de Iberá, e no delta lá do Rio da Prata, que fica uns 30 quilômetros a oeste de Buenos Aires, que é formado por um monte de ilha, um monte de lugares inundáveis, ainda tem servos lá. O Paraguai, ao longo do Chaco úmido e do Pantanal Paraguai, e na Bolívia, além do Pantanal Paraguai, ele ocorria na região mais norte e noroeste do país, que é a região do Beni, que é uma vasta savana inundável, muito semelhante ao Pantanal, extremamente extensa. Então, esses eram os principais locais de ocorrência dessa espécie. Obviamente que, com o tempo, em função de vários fatores, essas populações foram se perdendo, especialmente onde elas eram menores, né? A extensão das áreas de ambientes favoráveis era menor. Entendi. No Cerrado eram nas veredas, né? Então, tinha. ainda é vereda, um dos ambientes que ainda você pode encontrar esse animal no Cerrado, na região do Cerrado. Mas, assim, são ambientes mais secundários, né? Muito sazonais, etc., mas mesmo no bioma cerrado, as principais áreas de ocorrência são as grandes várzeas dos rios. Bom, então isso também diz um pouquinho sobre a dieta da espécie. Esse é um animal que ele é especializado em comer plantas aquáticas, plantas que toleram inundação, não necessariamente plantas aquáticas, mas a gente chama de plantas paludícolas. São plantas de alta digestibilidade, alto valor nutritivo, e ele é bastante seletivo, né? Ele come flores de várias espécies aquáticas, e esse é um ponto importante, porque todo o trato intestinal dele é adaptado a uma dieta com plantas de digestibilidade muito alta, né? Uhum. Ele é um herbívoro ruminante, como os bovinos, os outros cervídeos todos, e tem essa especialização de ser um podador de plantas aquáticas e paludícolas, né? Bem interessante, porque quando você compara ele com os outros cervídeos que ocorrem no país, todos os outros são de ambiente seco. Então, você tem o veado campeiro nos campos abertos e cerrados, você tem o veado mateiro muito ligado à floresta, o veado catingueiro mais flexível ligado à floresta, cerrados e eventualmente áreas mais abertas. Então, cada um ocupa um nicho um pouco diferente do outro. E houve o cerro do Pantanal, a parte que os outros não gostavam, que não é bem isso, né? É uma questão evolutiva, sim. Mas ele esse nicho de ambientes inundáveis. Enquanto eu fiquei pensando nos períodos de seca extrema, eles comem, pastam outros tipos de gramínea? Como é que funciona? Ou eles vão acompanhando a água? Então, depende do ecossistema. O ecossistema, quando que apresenta um pulso de inundação, ou seja, quando os rios extravasam e a inundação natural ela vai se estendendo pelos campos, né? Inundando cada vez mais áreas, e quando vem a seca, essas águas vêm voltando para o leito do rio, é gradual isso. Sim. Isso é a característica principal do Pantanal, por exemplo, mas também das várzeas do Paraná, do Araguaia, do Guaporé. O cervo realiza uma movimentação, ele vai acompanhando onde estão as plantas que ele prefere. Perfeito. Então, na época de cheia, ele tende a ir para os terrenos mais altos, onde a água está rasa, e conforme vem secando, ele vem acompanhando as cheias e voltando para os lugares mais baixos, onde ainda tem umidade, tem plantas aquáticas em profusão. Porque esse pulso de inundação, ela gera um ecossistema que tem fases, seca e úmida, inundada. Na fase úmida e inundada, é o ambiente perfeito para ele, por causa das plantas que estão colonizando, são plantas aquáticas, como eu disse. Na fase seca, essa vegetação aquática geralmente é substituída por gramíneas de ambiente seco. Então, existe uma gangorra
de condição ecológica. O que o cervo faz é se locomover. Ele é um animal que a gente pode dizer que ele é especialista em ecótono entre ambiente de alta inundação e ambiente seco. Ele vive nesse intermédio aí. Tem ambientes, mesmo dentro do Pantanal e em outras regiões, que não existe esse pulso. Ele é úmido, ele pode até encolher a área mais úmida, mas o cervo é residente. Então, vereda pode ser um caso, a vereda nunca está totalmente seca, mas existem algumas condições em que ele fica residente o tempo inteiro ali. Né? O que é uma coisa que, assim, uma percepção minha que esses são os ambientes onde ele apresentou maior fragilidade em contato com o ser humano e praticamente essas populações foram extintas, né? Porque são populações menores, a extensão dos hábitats é bem menor, o nível de exposição maior, dificuldade de acesso por pessoas é maior, foram os primeiros lugares onde o animal desapareceu. Sim. E até falando dessa questão da movimentação do cervo, como é que funciona o comportamento social dele? Eles são territorialistas, são animais solitários, né? Então, pelo menos na época eu de contar com filhote, não, pequenos grupos familiares, mas no geral são solitários? Não, eles tendem a viver em grupos familiares, né? Tá. Provavelmente não são grupos fixos, né? Não é um casal, não é permanente, isso não existe ungulados, mas são grupos familiares com um macho, uma fêmea, alguns jovens de anos anteriores e filhotes mais novos. Na verdade, nunca vi gêmeos na natureza. Sempre é um filhote por parto, mas você encontra muitos animais solitários, porque o que você vê normalmente não é o que está ali. A gente vê um animal, mas pode ter outro por perto que você não está enxergando. Mas não é um casal coeso o tempo inteiro. Então, a chance de você ver animais, tanto fêmeas como machos, solitários, é bastante grande. A gente vê isso muito comumente no Pantanal. E outras regiões também. Tá, e são territorialistas ou não? Não tem um território fixo, não tem defesa de um território. Ainda mais que tem movimentação. Exatamente, ele tem uma movimentação ao longo dos ambientes que são favoráveis para ele, mas assim, não tem nenhuma indicação de que eles defendam um território, por exemplo. Quando se defende o território, eu sempre gosto de questionar, às vezes, olhar as coisas por um ângulo mais complicado. Jura, Valfrida? Um dia eu levantei a hipótese que o territorialismo não existe. Existem animais territoriais. Os animais defendem não é o território, são os recursos. Exatamente, né? sim. Então, os animais servidos, por exemplo, quando são bastante territoriais, defendem aquilo, estão defendendo o harém de fêmeas deles, para que os machos não cheguem. Então, se as fêmeas se movem, o território move. Então, não tem o território fixo. Mas isso é elucubração. Agora, é interessante olhar por esse lado, né? Mas o cervo não apresenta isso. Eu já vi muita cena de aparente embate entre machos, né? Encostando o chifre no outro, aquela coisa de luta, um empurra daquilo ali, mas eu não tenho nenhuma base para dizer que seja um jogo de poder ou uma luta em defesa de uma fêmea, por exemplo. Então, essas informações a gente não tem muito claras, né? O bicho ainda é pouco conhecido em termos de comportamento, essas coisas todas. Sim. Inclusive, então, eu não sei se existe alguma coisa sobre isso. A gente tocou o som de um filhotinho vocalizando. Eles têm um repertório de comunicação vocal. Você me contou que tem até bastante registro, né? Se sabe alguma coisa de como que funciona essa comunicação, Valfrido? Basicamente, já sempre os filhotes com as mães, né? Tá. O cervo tem uma característica interessante, que quando nasce um filhote, ele fica escondido a maior parte do tempo. A fêmea sai pastando por ali por perto e, eventualmente, ela vem e se deita para amamentar. Tá. E o filhote não é pintado, né, igual os outros? Então, isso é interessante, porque ele não é pintado como os outros, que nascem com aquelas manchinhas tipo Bambi. Ele já nasce com a pelagem de adulto. É o único dos nossos serviços que faz. Então, ele não tem uma camuflagem muito boa. Então, o que ele faz é ficar escondido na vegetação. É interessante isso, porque em algumas ocasiões eu já me deparei com filhotes, tipo do balindo, né? Aquele berrinho que eu não vou imitar aqui. Pô, eu tava aqui esperando. Senhora, repete o som aí pra gente. Mas ele dá um berro bem curtinho, mas que é audível, né? A mãe, claro, vai ouvir, então tem um repertóriozinho, sim. Tá. E os machos também têm alguma coisa, as fêmeas também, mas não necessariamente são bufos e coisa assim. É muito diferente dos cervos verdadeiros da América do Norte, Europa, Ásia, que realmente o macho emite um som muito forte, como se fosse um berro, mas não é bem um berro na época de reprodução, ele vocaliza bem alto. Os nossos não têm isso. Tá jóia. E aí, voltando na galhada, como que funciona esse negócio, Valfrido? Porque cresce, cai, eu já achei no meio do pântano.
Pantanal uma vez. Não tem um período específico, não tem? Como é que funciona o processo? Essa é uma questão bem interessante. Eu publiquei várias décadas atrás um artigo mostrando que o veado campeiro, tanto no Pantanal, já tinha artigos antes desse, mas o que eu fiz foi organizar as informações que existiam e relacionar com o comprimento da duração do dia, na verdade, exposição à luz. Então, existe hipótese para os cervídeos norte-americanos, europeus e asiáticos, isso é muito claro. Né? Animais muito mais para o norte, eles apresentam uma relação muito forte entre ciclo reprodutivo, ciclo de troca de chifre com duração do dia. Tem a ver com luminosidade, mexe com hormônio, cai a testosterona quando os dias estão muito curtos e os chifres descolam. Ele investe muita energia e nutriente para formar um chifre novo. Esses cervídeos fazem isso todo ano, porque a imposição da luminosidade é bem forte. O veado campeiro, com os dados que a gente compilou, no Pantanal, ele mostra uma tendência assim. Só estou falando isso para comparar, porque o assunto claro. não é campeiro, mas é bem... Sim. Os veados campeiros do Pantanal, do Parque das Emas, do Paraguai, da Argentina, eles derrubam o chifre todos no mesmo período, os machos, porque as fêmeas não têm chifre, só os machos. No Pantanal, a partir de final de abril, já começa a cair o chifre dos animais, mas em junho, 100% dos machos já estão derrubando o chifre e formando um chifre novo. Né? Esse chifre é formado de osso, na primeira cresce uma cartilagem por baixo, uma pele. Quando chega o momento, essa cartilagem mineraliza e a pele, se essa irrigação, ela seca e cai. Eles esfregam, então aí só fica aquele chifre de osso antecipando o período da reprodução, que aí sim vão ter uma disputa de fêmea, aquelas coisas. Então, todo ano os veados campeiros fazem isso. O cervo do Pantanal, não. O cervo do Pantanal não derruba o chifre todo ano, não tem um período marcado sazonal onde os machos formam o chifre. Cada indivíduo, por exemplo, os filhotes no primeiro chifre que seguram por um ano, é um toquinho de osso, depois aquilo cai um ano e pouco depois forma um outro, e aí esse prazo vai se alongando, o tempo que ele mantém o chifre que ele formou. Porque é um investimento muito grande. Imagina fazer uma galhadona. E aí o interessante é que cada macho tem um ciclo diferente do outro. Então não tem uma regra, um padrão. Não tem uma regra. Para cervo, não tem assim, não tem uma sazonalidade, não tem uma sincronicidade do período de troca de chifre entre os machos, e também não é anual. Isso é bem característico dessa espécie. E aí você mencionou que às vezes eles usam, mas não é uma coisa de briga mesmo, não é agonístico, né? Eles ficam só nesse embate ali, mas no período de reprodução, isso seria uma coisa mais para reprodução. Isso a gente vê muito no final de ano, mas assim, mais para o final do ano, no verão, início do verão. Mas não vou dizer que não é agonístico, porque eles podem estar simplesmente medindo forças, né? Agonístico. Ele faz isso também, mas não é uma briga que tem, tipo, um animal vem para ferir o outro. Sim, entendi. Não é muito agressivo. Exato. Existem relatos de animais que engancharam o chifre e morreram. Eu, particularmente, nunca vi um caso desse, já vi animal enganchado em cerca, mas não um grudado com o outro, nunca vi nem sequer foto, mas eu não descarto a possibilidade de um acidente desse acontecer. Porque são chifres que às vezes produzem muitas pontas e tortas, porque não tem um padrão muito certinho. A partir do formato básico do chifre dele, ele pode fazer pontas aleatórias. Eu tenho na coleção aqui da Embrapa um chifre com 29 pontas contra dos dois lados. Não, eu ia te perguntar isso porque eu li que tem 4 ramificações e de 8 a 12 pontas. Eu ia falar, isso procede ou varia? O básico, quando ele atinge a formação, vou dizer assim, completa, básica, ele tem 3 pontas de cada lado. A partir daí vai aparecendo outras. 29? Mas não é uma regra. Primeiro forma um chifre único de cada lado, uma única ponta, depois pode sair duplas, o outro chifre vai para 3. A partir do 3, os 3 são os principais ramos que formam o chifre do animal. A partir daí, dessas 3 pontas, ele pode começar a formar várias. Aí vira uma árvorezinha. Imagina, 29 que você falou? 29 é o que eu tenho na coleção. E o diâmetro dele chega a 8 a 10 centímetros de diâmetro na base desse chifre. Então é um chifre bem pesado. Respeito. De reprodução, você já mencionou que é um filhote, né? Por vezes também não tem sazonalidade marcada, nada. Porque na época da cheia, talvez, na seca, não deve ser muito bom, né? No Pantanal, a gente tem visto maior frequência de filhotes em maio, junho, julho. Mas, aparentemente, os filhotes podem nascer em qualquer época, mas tem uma concentração aparente nesse período do meio do ano. Isso é interessante, porque é quando as águas das enchentes começam a vazar. Né?
E aí, quantos filhotes, assim? É um filhote por vez, mas de quanto em quanto tempo? Porque o grupo familiar fica com irmãos de diferentes anos? Não sei se são todos os anos. Eu acho que uma fêmea pode falhar alguns anos. Eu não tenho informação na natureza se são animais que reproduzem todos os anos. Isso aí é uma questão ainda em aberto, porque não tem muitos dados concretos. Né? É diferente de cativeiro. Cativeiro é outra coisa. Sim, claro. Você não tem um esforço da movimentação, a comida é oferecida à vontade, bem balanceada, então é outro esquema, muda completamente. Né? Sim, sim. E não tem predador no cativeiro, né? Porque o cervo é predado, tem onça pintada e onça parda. Não acho que seja o mais, mas eventualmente acontece. Talvez o único predador mesmo de onça pintada, de cervo do Pantanal é a onça pintada, que é comum ataque e consumo de cervo aqui no Pantanal. Na nossa pesquisa, né, que eu fiz, eu trabalhei com dieta e a Sandra Cavalcante mais, né, do que eu com o Colar GPS, no Pantanal a gente encontrou pouco. Registramos, mas foi bem pouco na dieta. Eu tenho umas 2 ocasiões que eu encontrei filhote de cervo coberto de galhos, isso é típico de predação por onça parda. Mas é um bichinho já pequeno. Né? Então, mas os adultos, pelo tipo de ambiente, pelo porte, pela força, a onça parda não consegue matar. Imagina, ele é muito grande. O predador é a onça pintada. E ele tem esse comportamento de quando ele se espanta, o salto, a capacidade dele de pulo na água é impressionante também, né, Valfrido? Sim. Inclusive em cerca, porque ele, apesar de você olhar um animal robusto como ele é, pesadão, volumoso, ele para na beira de uma cerca dessas tradicionais de fazenda e dá um salto para o outro lado. Fácil. Um cavalo de competição. Você fica até impressionado. Que força que tem o animal para erguer um corpo desse no ar e passar para o outro lado. Mas, em geral, eles tentam passar entre os arames. Como no Pantanal a tradição é usar 4 fios de arame e nunca se usa arame farpado, sempre arame liso, então os animais eles passam por baixo, tranquilos, se metem ali e vão. A anta faz isso, ema, veado campeiro, então as cercas do Pantanal são bem permeáveis a esse bicho. Não são barreiras, né? Não são barreiras, né? Isso é uma coisa legal. O problema é quando você começa a mudar o tipo de pecuária do Pantanal e você começa a colocar cerca padrão pecuária de Planalto, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, fora do Pantanal. E aí você começa a aumentar o número de fios e aí os animais começam a se enganchar, e é mais complicado. Sim. Mas assim, cerca não é barreira para ele. Perfeito, que bom. Na verdade, também essas cercas, eu já vi bezerros, mais de um também. É um problema, inclusive, para a pecuária, né? Porque o bicho agarra ali nesse monte de arame farpado. Vamos um pouquinho para as ameaças. Eu vi que a espécie é considerada vulnerável pela IUCN, né? União Internacional para a Conservação da Natureza. E eu queria saber um pouquinho quais são as principais ameaças, né? O que a gente tem realmente de status de ameaça. Legal. Aqui eu vou falar algumas coisas que são até polêmicas. Mas vou falar das ameaças primeiro. Talvez a principal ameaça desse bicho é a perda de área úmida. É a principal, que você perde o nicho ecológico dele, onde ele realmente tem um ambiente que é favorável, que fora de uma condição dessa, ele vai ter dificuldades, inclusive, de adaptar a flora intestinal, de processar os alimentos como deveria para ter uma capacidade, uma condição nutricional boa, alimentos mais fibrosos, mais pobres em nutrientes, porque o intestino, até o formato, o comprimento do intestino de animais especializados, obedece ao tipo da dieta. Então, ele não tem uma passagem muito lenta. Se comparar, por exemplo, com um bovino, né, que é come coisa mais fibrosa e processa isso. Então, o cervo tende a ter um intestino mais curto. Por outro lado, a digestibilidade que ele come é mais alta, então tem uma compensação. Se você muda essa dieta radicalmente, cara, ele vai estar numa situação que não é para a qual ele evoluiu, né? Sim. E isso impõe algumas restrições, bastante restrições à sobrevivência. E aí você pode pensar em estado nutricional, afeta a reprodução, sobrevivência de filhote, aí leva a declínio populacional. Bom, essa é a tendência das coisas. Então, como é que as áreas úmidas são perdidas? Primeiro fator de perda de área úmida é a drenagem dessas áreas. Então, o uso agrícola e pecuário de áreas úmidas no Brasil é uma tradição antiga. Então, se constrói drenos enormes para secar essas áreas, baixar o lençol freático. Quando você faz isso, você muda completamente a físico-química do solo, porque as plantas que ocorrem elas são adaptadas a uma condição de falta de oxigênio no solo. Né? Então, a troca de nutrientes entre planta, solo e água é uma coisa bastante complexa para esta condição de alagamento, pelo menos temporário. Quando você seca isso, baixa o lençol freático, você quebra completamente essa cadeia, você muda o tipo de planta que ocorre ali.
Então vai ser colonizado, essa área passa a ser colonizada por plantas de ambiente mais seco, que não são as que o cervo come. Esse é o problema principal, não é que ele tem que ter o pezinho dentro d'água. Precisa se refrescar. Ele tem uns cascos bem delicados, finos, longos, mas o fato de ele estar no seco não o mata. Mas a questão alimentar, sim. E aí, a drenagem de áreas úmidas é uma coisa que o Brasil fez muito tempo, inclusive com políticas públicas federais, né? Tinha um programa chamado Pro-Várzeas, e visou drenar as áreas, controlar as várzeas para a produção agrícola. Então, os arrozais no Brasil, grande parte deles, são feitos em planície de inundação. Isso levou, por exemplo, o cervo... Bom, depois eu vou falar da associação entre os efeitos. Quando você fala em perda de área úmida, a outra coisa que leva a perda de área úmida, essas áreas úmidas estão sempre nas partes mais baixas das bacias hidrográficas, são as hidrelétricas, porque quando você bate no rio, o primeiro ambiente a ser coberto pela água são as partes mais baixas. Então, se elimina vastas extensões de áreas úmidas. São áreas gigantescas, né, que ficam submersas. E se você pegar a sequência de hidrelétricas do Rio Paraná, Rio Tietê, Rio Grande, a quantidade de área úmida que foi perdida ali foi realmente o fator que mais impactou a população de cervo nessa região da bacia do Rio Paraná no Brasil. A gente pode falar sobre isso um pouquinho depois. Então, hidrelétrica realmente é um fator complicado, porque quando vai inundando, claro que os cervos vão saindo. E quando eles saem da várzea, eles vão para os ambientes secos. E aí, claro que a mortalidade vai aumentar, inclusive por falta de alimento adequado. E aí tem outros fatores que vão se associar a isso, que a gente vai falar depois. Empurra em paisagens antrópicas também, né? E outro fator que leva à perda de áreas úmidas é a mudança climática. Mudança climática vai levar vastas áreas de distribuição do cervo à redução de chuva e aumento de temperatura. E eventos climáticos extremos, por exemplo, secas extremas. Isso afeta a condição de área úmida para manter a população. Então, sempre vai reduzir a qualidade de ambiente, de áreas úmidas, que vão deixar de ser úmidas por longos períodos, vão ficar vários anos secos, depois inundam. Isso desestabiliza todo o ecossistema, vai afetar o cervo de qualquer forma. E assim, claro que isso causa mortalidade, talvez reduz a reprodução na população, e etc, etc. Mas que a mudança climática talvez hoje seja a ameaça maior, porque ela vai atingir vastíssimas áreas de distribuição desses bichos tudo ao mesmo tempo. É instabilidade ecológica para um bicho que depende de uma certa estabilidade dinâmica. Tem que ter área úmida, mesmo que ela vá, como eu falei, o pulso de inundação. A inundação vai, depois ela recolhe e o cervo vem acompanhando, como é no Pantanal. Então, esses são os 3 fatores que afetam, os 3 ou 4 fatores que afetam a perda de habitat. Porque ele não é um animal florestal, ele é de ambiente aberto, úmido. Então, o desmatamento praticamente não afeta ele diretamente, vai afetar por um outro fator, que é assoreamento dos rios. Por causa vai afetar a água. Você tem cabeceiras desmatadas dos planaltos, quando começa a ter erosão e os rios carregando sedimento, esse sedimento vai para onde? Quando chega na área de várzea, o rio joga esse sedimento para fora. Então a gente já tem, por exemplo, veredas que estão cobertas de areia e os buritis vão morrer. Quando cobre de areia, as plantas aquáticas também ficam soterradas. Então você acaba aumenta... com a comida de novo. Isso é bem comum em área de cerrado, né? A gente vê bastante isso. Então, assoreamento de rio que leva ao assoreamento das várzeas também vai afetar esse bicho, vai levar a perda de ambiente. Tá? Enfim, são os fatores principais. Fora isso, a caça. A caça desse bicho realmente é um fator importante, sempre foi, historicamente foi. Ainda é, Valfrido? Porque historicamente foi pesadíssimo, né? Com as populações reduzidas, na maior parte da área de distribuição dele atualmente, caça é um fator importante. Você tem populações pequenas, a retirada de indivíduos afeta muito. Claro. E aí isso é uma coisa que combina com degradação de habitat, a caça, junto você começa a criar uma situação complexa e complicada. E a caça sempre foi muito por troféu também, não só a carne e o couro é um capítulo à parte, mas também a caça por troféu, os machos com aquelas galhadas, né? Pregar na parede, isso teve muito. No interior do Brasil ainda você vê aqui e ali alguma fazenda que tem essas galhadas de cervo com o crânio pregado na parede. É comum, a maioria, assim, ninguém caça mais aqui no Pantanal, por exemplo, mas se encontra animais mortos no campo e pega o chifre e põe lá para enfeitar a varanda. Tá? Isso não é um problema sério. Agora, a caça, sim. Valfrido, você mencionou a questão do couro. Existe uma relação no Pantanal cultural com isso, né? Do couro do cervo. Isso é interessante. O Pantanal, historicamente, o couro do cervo era muito apreciado para a confecção de laço, porque é um couro extremamente resistente e elástico, né? Então ele não arrebenta, ele tem uma certa elasticidade, e também de construir uma capa para as pernas, que os pantaneiros sempre usaram com umas franjas para proteger a perna de quando eles estão andando a cavalo, trabalhando com gado, até para enrolar o laço ali, para não esfregar a pele, mas também para evitar
ferimentos de galho, espinhos, essas coisas. Esse tipo, eles chamam calça de couro, mas o nome certo é tirador. Ah, não é calça boiadeira? Não, eu achei que era alguma coisa. Não, aqui eles chamam de tirador, e o tirador é uma capa, tipo uma saia de couro, Sim. uma franja. Então se usa muito para o trabalho. E o couro do cervo, tradicionalmente, era esse até a década de 70. Tá. Depois os fazendeiros pantaneiros proibiram matar cervo. Então, no Pantanal, a caça ao cervo não é uma ameaça, como é fora daqui. Perfeito, Obviamente que tá. nas periferias do Pantanal, eventualmente entra pessoa de fora, locais que tem acesso, às vezes pode matar um cervo ou outro. Mas, do modo geral, a tradição de caça do cervo morreu desde a década de 70 para cá. Olha, uma notícia boa. Depois nós temos também um outro fator que pode estar afetando as populações, são as doenças cruzadas entre animais domésticos e silvestres. Não que os animais silvestres também não tenham doenças que os matem. A gente sabe no Pantanal notícias de mortalidade de cervos periódicos. Morre muito cervo na região de Cáceres. Depois, chegou no outro ano, teve a mortandade de cervos na região de Poconé. Isso a gente sempre ouve por aí no Pantanal, durante os 30 e tantos anos que eu estou trabalhando aqui. Sendo isso verdade, um tipo de alguma epidemia que ocorre periodicamente, pode ser uma virose transmitida por ave migratória, não tem nenhum estudo que consiga mostrar isso e evidenciar o que pode estar acontecendo. Esses animais são vulneráveis à febre aftosa, como o gado. Carrapato, babés, essas coisas também. Aí tem doenças que são transmitidas por carrapatos, que são parasitos da corrente sanguínea, que desmancham a hemácia, o bicho fica anêmico e acaba morrendo. A brucelose também pode levar a aborto e uma série de outras complicações com os machos, tendo problemas nos testículos, aí vai um monte de coisa que começa a gerar a partir dessas infecções todas. E claro, todas as outras doenças que afetam os outros animais, tipo ungulados, como tuberculose, pode ser um problema, mas assim, não existe um estudo detalhado da parte epidemiológica desses animais da natureza. Tudo é muito assim, como que eu vou dizer a palavra correta, muito eventual, você tem a chance de ter, oportunístico, né? Você tem a chance de ter um animal que morreu, ou que está morrendo, ou que foi levado para um atendimento num zoológico, algum lugar assim, alguém coleta material e faz um desenho, uma amostragem. Existiram projetos que capturaram animais e fizeram bastante exames, testes sorológicos para identificar as coisas. Então, essas doenças são verdadeiras. Tem outras doenças viróticas estranhas, como língua azul, diarreia bovina vírus, que às vezes dá reação cruzada entre as duas, mas a tecnologia de diagnóstico hoje está tão evoluída que é fácil identificar quais são. O problema é que nós não temos levantamento de que doenças e como elas afetam esses cervos na natureza. Enfim, esses são os principais fatores de ameaça. Né? O que isso resultou na distribuição do bicho? O bicho está extinto em grande parte dos estados onde ele já ocorria. No Uruguai ele está extinto. No Rio Grande do Sul restam pouquíssimos indivíduos na região de Viamão, né, perto de Porto Alegre. Incrível, porque a caça sempre foi um problema sério lá. Como todas as áreas úmidas quase viraram arrozais, os bichos sempre ficaram muito expostos. Então, ninguém sabe o número exato ainda. Tem estimativa de 10, 12 bichos. Mas isso aí não é nem uma população viável. 10, 12? Nossa. Assim, estimativas assim, de chute, né? Não tem ainda nada muito concreto, até porque a metodologia para você fazer estimativa de uma população tão pequena, ela tem que ser bem complexa e adaptada para essa situação de densidade muito baixa, poucos indivíduos que vivem mais, se movimentam mais à noite por causa da pressão humana, é mais difícil ver, então eles mudam um pouco. Então tem todos esses fatores. Tem isso, né? Mudança no comportamento, assim, de ser mais noturno por causa de presença de pessoas. Isso existe em várias espécies, é bem claro. Mas, enfim, a situação do Rio Grande do Sul é extremamente crítica. Então, se tivesse, o bicho deve estar considerado na lista lá como criticamente ameaçado de extinção. No Paraná, restaram pouquíssimos animais na região do Rio Paraná, né, na região do Parque Nacional da Ilha Grande. O estado de São Paulo, hoje, tem 2 populações que podem ser consideradas como viáveis, se tiver manejo. Fica o Parque Estadual do Rio do Peixe e o Parque Estadual do Rio Guapeí, as quais eu fiz levantamento aéreo para estimar o tamanho dessa população várias vezes, por volta de 100 ou um pouco menos indivíduos em cada uma delas, né? Eu não sei atualmente como é que estão esses números, mas não são populações grandes, são as últimas do estado. Existem populações pequenas que foram reintroduzidas pela equipe de Jaboticabal, são micropopulações, foram experimentos feitos na região da Bacia do Pardo, se não me engano, mas são populações inviáveis
a médio e longo prazo. Elas não Tá. vão se sustentar, tem endogamia, tem uma série de coisas. Geneticamente. Não tem nem espaço para expandir a população, porque as várzeas que sobraram são minúsculas, então nunca você vai ter uma população grande nessas áreas. Mas é um experimento que foi feito e eu não sei até que ponto a validade dele existe em termos de você não conseguir estabelecer uma população grande, porque quando você quer reintroduzir um animal onde ele foi extinto, você quer que se estabeleça uma população viável. Nesse caso não vai ocorrer. No estado de São Paulo. Você tem que excluir o problema, né? Se não tem espaço, então... Mas Nos Minas Gerais, ele está provavelmente extinto, se bem que no início dos anos 2000 eu ainda encontrei indivíduos no Grande Sertão Veredas, então são ambientes instáveis, passando por períodos muito secos e muita caça. Então não sei se ainda restam cervos em Minas Gerais. Em Goiás existem pouquíssimos indivíduos em Emas, especialmente, são pouquíssimos, né? Eu não chego nem a 100 indivíduos. O Parque das Emas, ao longo do Rio Correntes, também eu fiz levantamento aéreos lá em alguns anos atrás. Nós temos também indivíduos Tocantins, Mato Grosso, especialmente ao longo do Rio Araguaia. Essa população nunca foi estimada, mas ela deve ser razoável. No Xingu existem indivíduos também, né, dentro do Parque Nacional do Xingu, tem as várzeas do Xingu que ainda tem, mas não é uma população grande. No Rio Guaporé, especialmente em Rondônia, mas Mato Grosso também tem cervos, né, na parte mais inicial da bacia. Foi estimado em pouco 3.000 a 4.000 indivíduos também, eu fiz levantamento aéreo lá. Não é uma população muito grande, essas várzeas estão sendo ocupadas muito rapidamente. Onde não é unidade de conservação, tem uma ocupação para uso pecuário. No Rio Paraná, a situação é complicada, porque você tinha uma vasta população, desde a região onde o Rio Paraná é formado pela junção do Rio Grande e do Rio Paranaíba, até Sete Quedas. Era uma várzea praticamente contínua, gigantesca. A última delas foi fechada no final dos anos 90, que foi o reservatório de Porto Primavera, Sérgio Mota. Os levantamentos aéreos feitos lá indicavam nas várzeas a população de 1.000 indivíduos. Essas várzeas foram perdidas, mais de 90% delas foram submersas, e restou uma população que é protegida por uma reserva da CESP, que tem 160, 120 bichos. Eu também já fiz vários levantamentos e eu não sei atualmente como estão. Em Mato Grosso do Sul, você tem ainda indivíduos ao longo de umas várzeas de alguns rios que drenam para o Rio Paraná. Tá. Na bacia do Rio Paraná, restou a população do Rio Aguapeí e Rio do Peixe, a população que junta o Parque Nacional da Ilha Grande entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, e as várzeas também, abaixo da usina de Porto Primavera, que estão dentro do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, também no Mato Grosso do Sul. Essas duas populações, em 2003, eu comecei a fazer levantamento periódico, com apoio da CESP. A gente fez 4 levantamentos de lá para cá, o último deles foi em 2019, com apoio do Fundação Boticário. Nesses 14, 15 anos de monitoramento, a população caiu pela metade. Eu ia te perguntar, Valfrido, você tá aí, eu tô tão impressionado porque você conhece todas as populações e quantas tem, e fez voo aéreo, porque não é assim, uma população, 2, 3, né? Aqui e lá e tal. Mas você tem muitos anos trabalhando com os bichos, e eu queria saber isso, qual que é a tendência, o que você tá vendo? Não sei se para todas, mas, por exemplo, nesse caso específico, teve redução. Esse caso específico, basicamente, é drenagem diária, e tem uma consequência também das hidrelétricas, toda a bacia do Rio Paraná, Rio acima, Rio Tietê, Rio Paraná, Rio Grande, Rio Paranaíba, todos eles, que tiveram uma sequência, viraram sequência de lagos. O que essas hidrelétricas fazem? Os reservatórios retêm água para liberar durante a seca, para gerar energia continuamente. Parece que o rio, quando retém a água fica parada, os sedimentos, os nutrientes precipitam. Então, ao longo dessa sequência de hidrelétrica, a água liberada pela última hidrelétrica, que é de Porto Primavera, ela sai cristalina. O Paraná nunca teve água cristalina, água na época de chuva barrenta, aquela coisa toda. Essas águas, além de ter um controle de vazão, porque quando está na época de chuva, a água é retida para encher o reservatório, as várzeas rio abaixo não são mais inundadas como eram antigamente. Sim. Por um lado é benéfico, apesar disso reduzir a quantidade de área alagada e a dinâmica da vegetação de área alagada, você evita que essas águas entrem à planície, porque elas são águas cristalinas, a gente chama de águas famintas. Então, águas são pobres em nutrientes. Quando elas entrarem nas várzeas, elas voltarem para os rios, elas vão trazer os nutrientes que estão, então vai empobrecer cada vez mais. Isso já pode ter ocorrido muitas vezes. Associado a essa questão hidrológica do Rio Paraná já não funcionar mais com o pulso de inundação que ele tinha naturalmente, de inundar as várzeas com água cheia de nutrientes, fertilizar as várzeas, criar ambientes favoráveis, melhorar a vegetação, tudo lindo para o cervo do Pantanal, você ainda tem essa questão de que as várzeas foram drenadas. Então, muitas áreas
dessas várzeas até o início do reservatório do Itaipu, que fica rio abaixo, é o último trecho do Rio Paraná que ele corre como um rio e que ainda tem várzeas, essas várzeas estão praticamente todas drenadas. Do avião, durante os levantamentos, a gente ainda via sinais de várzea na parte sul da Ilha Grande, que é uma vasta ilha gigantesca do parque, que é onde fica o Parque Nacional da Ilha Grande. O próprio Parque Estadual do Rio Viema, antes de ser criado, era fazenda de pecuária, então tem uma rede de drenos, e o entorno dessa unidade de conservação, que as duas juntas formam mais de 150 mil hectares, o entorno está todo drenado, com ventos profundos, inclusive para a plantação de eucalipto nas várzeas. O eucalipto não tolera a umidade, então são drenos muito profundos. O que esses drenos fazem? Eles mudam completamente a hidrologia de um ambiente que já está alterado pelos reservatórios do rio acima. Então, isso tudo está levando essa população a um declínio brutal, que em 13 anos saiu de 1.500 animais para 700 e pouco em 2019. 16 anos. Isso é um declínio muito forte. Muito, metade. Não existe política de proteção de área úmida no Brasil. Existe até incentivo para a ocupação dessas áreas, e as áreas úmidas são fundamentais para a questão de biodiversidade, água, serviço ecossistêmico, são os ambientes mais produtivos do mundo. Mas, infelizmente, no Brasil, elas são tratadas como ambientes inóspitos que precisam ser drenados, controlados e modificados para serem utilizados de alguma forma, geralmente a agricultura pecuária. Agricultura. E nesse caso, as populações, as espécies que dependem de áreas úmidas, das várzeas, dos rios, etc., são as primeiras a serem impactadas. O caso do cervo clássico, esse caso exemplifica isso. Então, esse último levantamento, apoiado pela Fundação do Grupo Boticário, mostrou exatamente o que já vinha mostrando a tendência desde 2003. Os levantamentos anteriores mostraram isso para a gente. Né? Tá, então, e a tendência é continuar nessa toada. Sim, se você tem mudança climática reduzindo chuva na bacia inteira, porque a bacia do Rio Paraná drena vastas áreas do sul de Goiás, sul de Minas Gerais, praticamente 90% do estado de São Paulo é a bacia do Rio Paraná, boa parte do estado, 70% do estado do Paraná, a metade do Mato Grosso do Sul, toda essa área aí é uma área que você tem Mata Atlântica, Cerrado especialmente. E essa área vai ter redução de chuva, pelo menos nas cabeceiras, a parte mais norte dela. Você vai reduzir o volume de chuva. Então, a tendência é que as várzeas sejam mais impactadas rio abaixo. É um problema bastante sério para a espécie. No Pantanal, a situação é completamente diferente. A gente tem feito levantamentos aéreos cobrindo toda a planície do Pantanal, que equivale a 70% da área do estado do Paraná, por exemplo, em extensão. E a gente começou em 91 os primeiros levantamentos e continuamos até 2019. Esse ano vamos fazer mais um. Valfrido, conta um pouquinho toda essa trajetória de contagem dos cervos no Pantanal durante quantos anos? Desde quando? Então, no Pantanal, a gente começou os levantamentos aéreos com uma situação completamente diferente dessa que eu descrevi do Rio Paraná e das várzeas pequenininhas, etc. Mas o Pantanal tem 140 mil quilômetros quadrados só do lado brasileiro, equivale a 70% da extensão do estado do Paraná, para você ter uma ideia de extensão. E a gente começou em 1991 o levantamento aéreo cobrindo todo o bioma, toda a planície de inundação. E a gente continuou isso até 2019 e esse ano nós vamos repetir a contagem. A gente começou essa contagem em 91, o Pantanal estava naquele período de grandes cheias, então vastas extensões inundadas, coisa mais linda, que todo mundo conhece o Pantanal, aquelas imagens com água para todo lado, então tinha muito cervo. A estimativa dava por volta de 40 e poucos mil indivíduos. Uau! Isso é interessante falar, porque depois vamos falar de grau de ameaça. Sim. E aí, de lá para cá, a gente tem feito levantamento periódico e a gente consegue já demonstrar nas análises dos dados que existe uma relação forte entre sequência de anos cheios e sequência de anos mais secos e a abundância, tamanho da população de cervo. Então, tem uma resposta dia, claro, né? Porque o tamanho da população, a abundância dessa população tem a ver com mortalidade. Não é uma resposta imediata. Você só vai detectar isso com alguns anos. Tá. Então, os modelos iniciais estão mostrando que os últimos 3 anos são importantes para determinar o tamanho da população que vai ter no momento do levantamento. E está tendo um declínio, porque o Pantanal deixou de encher como enchia na época de 90, década de 80, 90, e aí nós passamos por esses períodos de 4 anos extremamente secos, que foi 19, 20, 21 e 22, e esse ano está enchendo. Então, o levantamento desse ano, a gente vai ter uma resposta que equivale a esses últimos anos, 4, 5 anos, totalmente seco. Não sei como está o tamanho da população de cervo. Tá. Então, é importante para a gente um modelo que inclua os dados do período crítico, né, de secas extremas, como é que essa população respondeu. Então, com a sequência de levantamentos desde 91 para cá, a gente vai poder demonstrar
como que cenário de mudança climática, por exemplo, pode afetar essa espécie. Perfeito. Aí você fala, mas o bicho está ameaçado de extinção? Sim, está ameaçado de extinção, vulnerável pela IUCN, né? Ele ainda tem populações abundantes na Bolívia, Paraguai ele está com situação grave, séria, a Argentina ainda está bastante ameaçada, as populações são relativamente pequenas, só tem basicamente populações vigorosas no Iberá e lá na região do Delta, perto de Buenos Aires, mas são poucos indivíduos, são populações, não são comparáveis à do Pantanal, por exemplo. E quando você vem para avaliar, então, globalmente, ou seja, toda a área de distribuição do bicho, essas ameaças todas levam a essa categorização de vulnerável em escala global, né? Quando você desce para a escala brasileira, ele está na lista ameaçada de extinção no Brasil, sempre esteve, também na categoria vulnerável. E apesar de que o Pantanal, somente os números do Pantanal já seriam suficientes para tirar ele dessa categoria de vulnerável, né? Ele não está tão ameaçado assim. Mas o problema é que você está perdendo populações que estão geneticamente distantes dessa do Pantanal, né? As populações lá do Sul, as populações de Minas Gerais, que já foi, mas as populações do Rio Paraná e do Pantanal e as do Sul da Amazônia são bem separadas entre si, e existem poucos estudos genéticos comparando, mas o Maurício Barbante e colaboradores fizeram uma análise dos bichos do Rio Paraná com o Pantanal e mostra que tem uma diferença. Essa perda de populações geneticamente distantes entre si é um critério sério, porque elas são importantes para o total da espécie, porque é aí que reside a variabilidade genética fundamental para uma espécie sobreviver às mudanças de clima, uma série de desafios daqui para milênios à frente, se for o caso. Então, a situação é complicada e o bicho está ameaçado de extinção. Então, quando você pega as listas estaduais, no Brasil só 10 estados têm lista de espécies ameaçadas. Em São Paulo ele está numa categoria crítica, Paraná está crítica, Goiás não tem lista ainda, Rio Grande do Sul está crítica, Minas Gerais, eu acho que já está considerado como possivelmente extinta, e o Mato Grosso do Sul tem uma lista propositiva em que ele está considerado como vulnerável, porque a população do Pantanal é bastante grande e 65% do Pantanal está localizado no Mato Grosso do Sul. Então ainda tem muitos indivíduos, comparativamente com as outras, né? Mas o bicho está ameaçado de extinção globalmente, nacionalmente, e em todos os estados que ele ocorre no Brasil. E porque você falou isso, as populações elas estão todas muito separadas, muito distanciadas, e elas dependem de ambientes que estão muito vulneráveis também, né? Então você tem esse conjunto e aí perdeu o pool genético da espécie como um todo, né? Você tem populações que a gente chama de populações fragmentadas, elas não têm mais troca genética entre elas. Não é nem metapopulação, né? Jogando um nome aqui para já não é mais... Você não tem mais a possibilidade de, naturalmente, o local onde ela foi extinta ser colonizado, porque já não tem mais a conexão, né? E essas conexões não eram contínuas. Obviamente, a bacia do Rio Paraná tinha uma certa separação com a bacia do Rio Paraguai, onde está o Pantanal. Mas existia troca eventual em condições mais favoráveis, de ambiente aberto, o bicho muda de uma bacia geográfica para outra. Hoje isso é impossível. Sim. E um ano com mais água, em algum tipo de... Tinha uma movimentação, né? Provavelmente essa troca, tanto é que a espécie ocorre nessa região toda. Então, ela não se diferenciou para virar espécie diferente. Então, troca genética existiu há alguns milênios aí. Perfeito. Hoje não dá mais, hoje não tem mais essa possibilidade. Então, falando disso, vamos falar um pouquinho das soluções. Não existe um plano para as áreas úmidas, como você mencionou, mas existe um plano de ação para a espécie, manejo, como que isso tem sido visto entre os especialistas? O Brasil tem uma política de as espécies que estão listadas como ameaçadas necessariamente tem que ser alvo de elaboração de um plano de ação para a conservação. E eu acho fundamental que o Brasil tenha uma política dessa. Eu tenho que bater palmas a isso, é uma coisa interessante que o país apresenta que outros países também não têm, mas eu sou um pouco crítico em termos da forma como é feito, porque, na verdade, a metodologia que se usa é reunir especialistas, os especialistas falam o que deveria ser feito, mas basicamente o que eles estão fazendo ou pretendem fazer. Então não necessariamente é aquilo que precisa para a espécie, até porque nós temos um número de profissionais lidando com essas espécies que é bastante limitado. Bem reduzido. De recursos. Mas eu acho que falta uma coisa, uma abordagem um pouco mais complexa de realmente mapear de uma forma neutra os problemas, os desafios que a espécie tem e puxando isso do que é necessário ser feito e por quem, e aí sim identificar quem que vai fazer as coisas. A priorização tem que ser neutra, não depender das pessoas e da vontade delas, porque aí você ataca o problema da espécie
e não atende o problema das pessoas. Tem que inverter o processo. A gente fez uma experiência muito boa, com o apoio da WWF Brasil e participação do Silvio Marchini, meu amigo, com onça pintada no Pantanal. A gente fez um processo desse tipo, desta natureza, voltado para a coexistência entre pessoas e onças. Então, olhar o conflito, quais são... E isso foi um trabalho muito bem feitinho, tem uma publicação que já foi submetida, mostrando como que esse tipo de processo de olhar o problema de uma forma neutra e depois identificar quem vai fazer as coisas, né? E acho que essa daria um salto na elaboração dos planos de ação para as espécies, seria esse tipo de abordagem com sistemas, com metodologias bem elaboradas que garantam uma neutralidade na análise da necessidade de ações de conservação, para ficar menos contaminado pela vontade de quem participa e muito mais do que é necessário para a espécie. Sim. E talvez isso, no artigo nós estamos propondo isso como uma abordagem que pode enriquecer a política brasileira, que eu acho muito boa, mas que pode evoluir ainda e talvez esse tipo de processo participativo e de análise seja muito mais, trabalhar com teoria da mudança, né? Uma coisa que está em voga há alguns anos e eu acho que ajuda muito a enxergar a coisa no nível de detalhamento tal que você depois consegue apontar o que é mais prioritário fazer em vista dos recursos limitados e pessoal que nós temos. Super interessante, estou curiosíssima para ler esse artigo e entender como que isso funciona. Sim, com certeza ficou muito legal, porque acho que está sendo o primeiro artigo que está levando isso para a escala de ecossistema. Sim. Geralmente você pega para trabalhar um conflito com uma espécie, uma coisa assim. A gente fez uma análise de coexistência, mas voltado para... Chegamos ao nível de como que o uso do ecossistema afeta esse aspecto. Exato, é uma outra escala, né? Não cada um puxando para o que domina mais. É um desafio e é uma proposição. Então, fantástico. Um trabalho muito bom, feito pela WWF e Silvio Marchini, com participação dos especialistas em onça pintada, que foi muito, muito, muito legal de ter feito. Que maravilha. Então, logo quando sair, você manda pra gente divulgar. Valfrido, agora, você falou várias vezes de levantamentos aéreos, que você fez isso em várias áreas, está fazendo no Pantanal há muitos anos. Conta como funciona isso, né? É uma aventura também. Isso é uma coisa legal, porque uma das coisas que o Brasil é carente é saber o tamanho das populações dos bichos. Sim. Especialmente das ameaçadas de extinção, raras, etc. Não é uma tradição brasileira estimar a abundância das populações. Só que essa informação, quantos indivíduos vivem em determinada área, ou no país inteiro, se for o caso, é a base. É a base para você fazer várias coisas. Uma delas é saber a tendência dessa população, se ela está aumentando, se ela é estável, ela está declinando. Então, dependendo do que você faz através de monitoramento, que é levantar a população periodicamente, você pode tomar decisões. Né? Então, por exemplo, se for uma espécie praga e ela está aumentando, javali, por exemplo, você quer ter ações que vai reduzir essa população, estabilizar ou reduzir. No caso de uma espécie ameaçada, se ela está estável, mas com populações pequenas, ou está diminuindo, você vai fazer esforço para que ela aumente a população. Então, para isso que serve saber quantos animais vivem em determinada área. Outra coisa que essa informação de que é a abundância, o tamanho, o número de indivíduos da população é importante para estudos ecológicos, né? E também para avaliação de impacto. Aí tem uma coisa muito séria. Porque a avaliação de impacto, ela requer que você saiba o que você causou, os efeitos do que você fez, qualquer ação, um empreendimento, um desmatamento, qualquer coisa desse tipo, o que resultou na população que você existia antes. Então, você tem que ter um levantamento antes e estimar o quanto que vai sobrar. Essa é a medida direta do impacto. Você tem que comparar, né, com o que tinha antes. E o impacto, ele não é momentâneo, ele pode continuar por longo tempo. Então, você faz monitoramento. Esse é o caso do clássico dos cervos na bacia do Rio Paraná. Quem tem monitorado está declinando. Então, tudo esse impacto das hidrelétricas e tudo mais, caça e drenagem de várzeas. O reflexo desse conjunto de ameaças é o tamanho da população. Só que não é banal fazer isso. Uma das coisas mais complicadas que um biólogo pode cometer no campo é achar que ele vai contar todos os animais que estão numa área. Ele vai ter uma amostra, né, uma estimativa. Não tem jeito. Então, o que a gente faz não é um censo. As pessoas usam a palavra censo errado. Censo aéreo, censo não sei do que, censo daquilo, censo disso. Que bom que você está trazendo isso. Estudantes, escutem. Isso é legal, porque censo cabe à contagem humana. Por que é censo? Porque contagem total, vai de casa em casa, estima quantas pessoas tem. Populações de animal silvestre, você não consegue fazer contagem total. Então, o que cabe a nós é fazer por amostragem e estimar qual seria a população. Então, o que a gente tem é estimativa, não é censo. E aí começa, sabendo que a gente não enxerga tudo, a gente tem que corrigir as nossas contagens, porque elas sempre contam menos do que realmente existe. E às vezes os erros são grosseiros.
Existem levantamentos aéreos de elefante na savana africana e só se conta 40% dos elefantes presentes na área. Elefante, Então, que não é um bicho pequenininho, né? Uhum. Cervo do Pantanal, que é um bicho grande, de ambiente aberto, eu sou o cara que tem a maior taxa de contágio da nossa equipe aqui. Eu sou o que mais conta indivíduos, que mais conta o que está presente. Eu conto 60%, 70% do cervo, mais ou menos nessa faixa. Dependendo do ambiente, do clima, eu conto um pouquinho mais. Eu detecto mais, né, do que está presente na área. Então, o que resta, gente? Quando a gente sabe que a gente está contando menos do que tem, a gente sempre está subestimando o que está lá, na verdade. Isso é complicado, porque você pode ter conclusões erradas com subestimativas, né? Você fala, a população está caindo. Não, porque você não está vendo todos. Você vê só uma parte da população. Então, cabe ao cientista, ao pesquisador, corrigir esse erro, para você ter uma estimativa corrigida. E aí a gente usa várias técnicas. O que a gente faz no levantamento aéreo, porque as extensões dos ambientes onde o cervo vive são enormes, são ambientes inacessíveis para você fazer levantamentos por carro ou a pé, e o avião faz isso muito rápido. Então, o custo-benefício é alto. Só que mesmo contando do avião, a gente tem umas marquinhas na asa do avião e na janelinha, que a gente olha para o chão e essas marquinhas definem uma faixa de 200 metros de largura. Então, a gente vai contando todos os cervos que a gente vê dentro dessa faixa de 200 metros no nível do solo. Como tem um comprimento, nós temos largura, nós temos uma área. Então, contei 100 cervos numa área X. Isso dá uma densidade, divide o número de animais contados pela área, você tem uma densidade. Você faz várias amostras, você tem várias densidades. A média dessa densidade extrapola, você tem a área total do Pantanal, com a margem de erro para mais e para menos, porque a gente nunca tem um número absoluto de animais, tem como pesquisa política, né? Tem intenção de voto de 70%, erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Mesma coisa. Então, quando a gente faz amostras, várias amostras, a gente sabe que a gente vai poder estimar essa margem de erro. Isso é importante. Quanto maior a margem de erro, pior para nós. Quanto menor a margem de erro, melhor, fica mais acurada a estimativa do que existem lá. O que a gente faz no levantamento aéreo é uma estratégia de calcular a probabilidade de alguém detectar um animal dentro da faixa de 200 metros. A gente coloca 2 pessoas contando do mesmo lado do avião, contagens independentes. Contagens são separadas a cada 30 segundos. Se a pessoa da frente viu uma cervo no mesmo 30 segundos que eu vi, a gente considera que é o mesmo animal. É o mesmo bicho, mesmo indivíduo. Numa unidade de 30 segundos que eu não vi, é um animal que foi capturado, marcado, eu vou falar um pouquinho disso, e que não foi recapturado depois numa segunda amostragem, que é de quem está atrás, né, do avião, e vice-versa. Então, o que a gente tem? Tem animais que só um pesquisador que está na frente do avião viu, tem animais que só o pesquisador que está atrás do avião viu, e tem animais que ambos viram em conjunto, coincidentemente. Então, com isso, a gente calcula a probabilidade de detecção. Essa probabilidade de detecção é o número que nos salva, porque com ele a gente corrige a contagem. Se eu sei qual a probabilidade de ver um animal, e eu sei que eu não vejo tudo, essa probabilidade é menor que 100%. Então, se a diferença, eu corrijo a contagem. Olha que legal, gente. Isso, é bem legal. A gente tem aplicado isso para cervo do Pantanal, veado campeiros, ninho ativo de tuiuiu, tá? Com ninho, com ovos e filhotes, porque a gente voa 61 metros de altura, a gente vê muito. A gente conta, já fiz isso com búfalo, tanto nas varjas do Rio Guaporé em Rondônia, como lá na costa do Amapá, na reserva biológica do Lago Piratuba, né? Lá a gente estimou em 33 mil búfalos dentro de uma reserva de 400 mil hectares. 33 mil? Um pepino detonando assim, porque eles andam em trilhas, eles são tão pesados que eles abrem canais. Então, quando a maré sobe, água salgada entrou no sistema de água doce. Não, pisoteio. E é um processo idêntico que foi encontrado na Austrália. Esse método que a gente usa de correção de detecção, ele foi inventado na Austrália no final da década de 70, foi usado para contagem de ninhos de crocodilo, pelo Bill Magnusson, que é professor há décadas lá no INPA, em Manaus, que é um dos nossos gurus, e sim, tem sido usado, aplicado para contar um monte de animais diferentes, né? Então, inclusive animais marinhos, aqueles dugongs, que é o peixe-boi gigantesco, não é um peixe-boi, mas é um dugong, tem na Austrália, aquela região da Oceania ali, também foi utilizado esse mesmo método. É um método interessante, né? Ele é efetivo para grandes áreas, etc, etc. Mas, então assim que a gente faz, e estimar o tamanho da população é importante para saber tendência. Você pode usar isso para avaliar a efetividade das áreas protegidas e manter populações viáveis das espécies interessantes para a tua tomada de decisão. Você pode aplicar isso para várias coisas. Então, conhecimento básico
É isso. Perfeito. Infelizmente, no Brasil se investe muito pouco em monitoramento. Você nunca tem fonte de financiamento para projetos de monitoramento. Isso complica, né, Valfrido? Como é que você vai fazer qualquer política, qualquer coisa, você não sabe nem quanto que você tem dos bichos e das espécies. Então, isso dificulta bastante. Por exemplo, os incêndios, se tivesse estimativa de tamanho ou densidade populacional, nem que fosse por amostras em algumas regiões do Pantanal, antes dos incêndios, você poderia repetir o mesmo processo depois, você mediria o impacto dos incêndios. Sim. O que a gente fez foi contar os animais mortos. Então, a gente não fala que isso é a medida do impacto, aqueles 17 milhões de vertebrados mortos, que é uma subestimativa, a gente assumiu isso. A gente não pode dizer que aquilo é a medida do impacto do incêndio, porque a gente não sabia as populações de todas aquelas espécies antes do incêndio. Isso é fotografia, ele perdeu tantos bichos. Agora, o que isso representa da população que tinha antes? Do que tinha antes, exatamente. O que sobrou depois. Das comunidades, Então, a falta desse tipo de informação é ruim, né? Porque a gente não consegue avaliar o impacto das coisas. E aí entra os EIA-RIMAS, que é uma coisa que eu gostaria de falar bem rapidinho aqui. Pode falar, que eu tô com você nessa, bora. Os estudos de impacto ambiental no Brasil se baseiam basicamente em lista de espécies. A lista de espécies não tem informação nenhuma. Ela simplesmente diz, nessa área aqui que eu estou fazendo avaliação de impacto, essas espécies estavam presentes. Simplesmente a espécie tal não está. Não tem uma informação básica, que é a abundância, ou o indicador dessa abundância, não precisa ser a medida da densidade. Então, aí você pula dessa lista para uma matriz de impacto, que você diz qual vai ser o impacto, com base em quê? Então, os estudos de impacto no Brasil são um vazio em termos de informação, são uma quimera em termos de avaliação, porque não avaliam o impacto, nem sequer nas espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, quanto mais no conjunto. Né? E geralmente são feitas coisas às pressas, poucos dias de campo, a gente sabe como que essas coisas são, mas é um padrão feito no Brasil inteiro e não tem uma análise crítica para dizer que isso não é avaliação de impacto. Né? Quando você sai de uma lista de espécies e parte para uma matriz de impacto, você está dando palpite, você não está colocando nenhuma medida de impacto, nenhuma previsão de qual seria o impacto. Não tem nada, não tem base alguma para isso. Essa tradição do Brasil precisa mudar, nós precisamos ter uma boa discussão sobre esse assunto, porque senão a gente fica com essa questão de por exemplo, o Cerro do Pantanal enche uma hidrelétrica, tinha 1.000 indivíduos, e aí? Qual foi o impacto da hidrelétrica? Não vai ter impacto, a prova hidrelétrica, aí o bicho é extremamente raro e aquela população é extremamente importante, pode ser certo, pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra espécie, você está dando palpite, você não tem informação de abundância, né? Ou de um substituto dela, um indicador de abundância, um índice qualquer. E isso realmente impede a avaliação de impacto verdadeiro. Gente, isso é muito grave. Tem muita gente que escuta, gente que faz aí consultoria. Eu acho que parte da gente começar a criticar isso e a procurar por soluções para acabar com esse processo, porque o estrago é muito grande. Eu tenho discutido bastante isso, eu gosto desse assunto, e tem uma coisa que hoje a ciência avançou muito. Exato. O impacto ambiental está baseado em coisa da década de 70, 80. Listinha de espécies. Hoje você tem inteligência artificial, tecnologia, DNA ambiental, que se coleta solo, água, ar e detecta com o DNA as espécies que estão ali dentro. Você tem um monte de coisa para ser feito. Né? Então tem que avançar tecnologicamente para, no mínimo, baratear custo, ganhar efetividade, velocidade e essa consistência de realmente estar avaliando algum nível de impacto. Gerar mais informação que realmente leve a alguma informação real de impacto, né? Exato. Perfeito. Que bom, Valfrido. É muito bom conversar com você sempre. Eu queria, antes da gente fechar, porque depois dessa fala aí, não tem mais muito o que a gente trazer, mas o Valfrido, para quem não sabe, formou muita gente até hoje, né? Você recebeu muitos estagiários, formou alunos, doutores, mestres, pós-doutorandos, tem aí e todos com muito sucesso. Eu sempre fico impressionada de ver e acho isso maravilhoso. E quem quer hoje fazer estágio ainda, quer trabalhar com cervo, tem espaço, Valfrido? Como é que funciona isso? Porque é um privilégio, hein, gente? Olha aí. Isso é uma coisa assim, que a gente tem discutido muito com os colegas da academia. A gente tem detectado uma dificuldade de encontrar alunos que queiram trabalhar no campo. Né? Isso é uma coisa que tem assim, assustado muito. No Pantanal? Como assim? Vários lugares, não é só o Pantanal. Tô brincando. Tem sido difícil você encontrar pessoas interessadas nesse tipo de trabalho, que é se meter na lama, ir atrás dos bichos, coletar dados, fazer levantamento de população. Andar na várzea, ficar molhado o dia inteiro. Mas eu digo para vocês, não tem nada mais prazeroso. Não há computador, massa de dados para você ficar só analisando e modelando do que ir para o campo coletar. E ali que está a natureza, é o foco da gente. Exato. Então, essa proximidade com a natureza é fundamental.
Então, se eu tiver que dar uma recomendação para os alunos, procurem fazer pelo menos o início da carreira com trabalhos de campo, porque isso te permite entender melhor os padrões, ter um feeling com a natureza, e até melhorar a tua capacidade do futuro de trabalhar com modelagem, porque modelagem não é só matemática. Você tem que saber levantar hipótese, ter uma série de coisas. Se você não tem exposição às coisas na natureza, fica só lá no artigo, nas coisas que são fundamentais todas. Mas eu acho que ainda fica uma carência. O Fernando às vezes fala, gente, podia ser um Pokémon esse daí, porque vocês estão pegando um bicho que vocês não estão usando nada dele. Eu sou tendencioso a falar, porque eu comecei a trabalhar com pesquisa na década de 80, final da década de 80, 85, 86, trabalhando com servo, eu só tinha um binóculo que a universidade me cedia e enxergava de um lado só, e uma bicicletinha para andar na Transpantaneira lá no Mato Grosso, mas ali foi a coisa que, bom, eu trago da infância essa relação com a natureza, mas ali foi onde realmente eu me criei, e eu acho que essa coisa de você enfrentar as barreiras, as limitações, e fazer o que precisa, o que você pode fazer, para mim essa é a base. Então, uma das coisas que eu mais gosto é levar aluno para o campo. Eu deixei muito tempo de dar estágio de um mês ou de período de férias para oferecer estágio de 6 meses, pelo menos, com a pessoa matriculada no curso de graduação, com estágio como parte da grade curricular e coisas assim. Porque em 6 meses, colocando o aluno no campo, você desperta essa relação, esse feeling. Gente, é possível contar os animais andando a pé. Olha, é possível tal coisa, é possível fazer tal estudo, é possível chegar perto do animal e ficar observando o que ele come, é possível coletar fezes dele ali e examinar no microscópio depois. O Brasil está perdendo isso, eu sinto um pouco, vários colegas meus da academia estão achando isso, está perdendo um pouco essa quantidade de alunos que gostam, porque é da onde vem as informações, né? Enfim. Sim, perfeito. Bom, então, Valfrido, muito obrigada mesmo. Já falei várias vezes aqui, é um prazer conversar com você sempre. E agora eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar, inclusive, com o Valfrido, né, entregando aqui. Então, realmente muito feliz de você ter cedido uma parte do seu tempo, que não é fácil, para conversar com a gente e falar sobre o ser. E sobre a sua experiência, né? Eu que agradeço, porque falar dessas coisas e dar uma filosofada, uma escorregada, uma criticada daqui e ali é legal, não no sentido de crítica pura, mas assim, de alertar as coisas, né? Acho que isso é fundamental e a gente vai chegando numa fase de acúmulo de experiência que a gente pode se dar o luxo de bater com a língua nos dentes e falar o que tem que ser falado ou o que você pensa que você pode falar para contribuir. Então, acho que isso é bem legal, eu gosto dessa exposição. Pode e deve, né, Valfrido? Despertar esse espírito crítico também na gente, nos alunos que escutam, em todo mundo, sabe? Então, eu só posso agradecer a oportunidade e as perguntas que você faz sempre, me tirando do fundo do arquivo, sabe? Coisas que estão guardadinhas lá, é bem legal. Ai, que bom. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho é Esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não, e esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre o cervo do Pantanal, Blastoceros dicotomos. Espero que vocês tenham gostado. E agora é hora de tocar o bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou vocalização, envie a sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no Castbox. Estamos em praticamente todas as plataformas agregadoras, então vocês podem escolher o que for melhor para vocês. Caso vocês queiram e possam nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou pelo PicPay em doações pontuais em @desabrace. Doando, vocês passam a ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp do Desabraçando Árvores. É um grupo super bem mediado pelo Fernando, com muita gente interessante, muita informação bacana. Então, realmente, vale a pena, tá? É um grupo muito legal. E é isso, até o próximo Que Bicho é Esse? Obrigada pela audiência. Enquanto o som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não
devolverá. Mais um produto com a edição Senhor A.